Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado. E eu estou aqui trazendo um dos episódios deste novo quadro que eu tenho aqui, que é analisando a carteira do seu influenciador preferido. Talvez ali do Charles Witz, do Economista Sincero, talvez do Dalton, do Top Ações, talvez do Neto Invest, do Primo Rico, enfim, outros tantos. E claro, se você tiver algum influenciador que talvez não seja tão conhecido, mas que você queira que eu faça uma análise aqui, deixa aqui nos comentários para eu ver e acompanhar talvez uma carteira que eu não conheço até então. Eu gosto de ver as pessoas que trazem racionais pelos quais eles investem, exatamente para que eu consiga, através de uma análise crítica, ver se aquilo que aquela pessoa está me falando realmente condiz com a realidade, se aquilo tem uma certa aderência com a minha filosofia de investimento, e é exatamente isso que eu quero trazer. Talvez alguém vai te dizer que Vale ou Semin é uma ótima empresa. E se eu te trouxer argumentos contrários? E se eu te mostrar um outro viés? Exatamente essa é a estratégia que eu tenho aqui no canal para te mostrar nesses vídeos que a carteira dos investidores aqui que você segue, dos influenciadores, elas não são necessariamente boas carteiras para você. Porque talvez alguma coisa que ele pensou talvez não tenha sido a mesma coisa que você pensou, e exatamente essa é a ideia, porque eu vejo muitas vezes você seguindo um determinado influenciador por conta do que ele disse, só que você já ouviu um contraponto? E é isso que eu quero trazer aqui. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre a carteira do economista sincero, o Charles Witz, ver quais foram as movimentações que ele fez nesse mês. Então, bora para o vídeo. Bem, sem mais delongas, eu gosto sempre de trazer informações claras e objetivas aqui para você. O Charles ele fez um vídeo bastante extenso aqui de 45 minutos, que você vai poder perceber realmente que ele fez a venda de alguns ativos, alguns deles total, outros parcialmente, e ele fez aqui algumas compras que eu particularmente gostei bastante. Por quê? Ele trouxe aqui um racional que eu gostaria também de trazer com vocês a respeito do XPIN. Mas antes eu vou falar sobre essas duas empresas e depois sobre este fundo aqui que eu gosto também bastante. Primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês. A estratégia do Charles é muito clara. Ele tem basicamente uma boa parte da carteira dele voltada a trazer rendimentos, a trazer dividendos, juros sobre capital próprio, empresas no geral ou fundos imobiliários que têm uma previsibilidade de receita. Eu gosto muito dessa estratégia porque ela não só tem aderência com a minha filosofia, mas também com a maioria daqueles investidores que ao longo do tempo tiveram sucesso. Então eu posso citar Barsi, Warren Buffett, Peter Lynch, enfim, outros tantos aqui que eu gosto bastante da estratégia. Eu gostei aqui que ele tem a Lupar. Há pouco tempo ele acrescentou esse ativo em carteira. Por quê? Ele tinha a Energias do Brasil. A Energias do Brasil fez uma OPA, que basicamente, portanto, ela fechou o capital. Depois que esse dinheiro ele veio, ele precisou rebalancear, vamos dizer assim, a carteira de energia dele, do setor elétrico. E ele percebendo talvez que não houvesse uma empresa tão capilarizada como era a NBR, que atuava tanto na geração, na transmissão e na distribuição, ele imaginou, o que será que pode, de uma certa maneira, equalizar a minha carteira? Então, ele enxergou a Alupar, muito voltada à transmissão de energia, mas é importante que você saiba que ela tem também geração, não aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela tem aqui no, se eu não me engano, no Peru, que são concessões perpétuas ou vitalícias, a depender de como você preferir nomear. Ponto é, nós temos aqui uma empresa forte geradora de caixa e que está num processo quase que contrário à Taesa e Transmissora Paulista. Por quê? E aqui eu acho importante eu trazer esse racional para vocês, até para que a gente consiga estabelecer um degrau a mais na hora de você investir. A Lupar, diferentemente de Taesa e Transmissora Paulista, como eu falei, ela está num momento muito mais de geração de caixa do que de investimento. Diferentemente, Transmissora Paulista e Taesa estão em momentos de investimento muito forte. Por quê? Especialmente Taesa, ela está com algumas RAPs que no 15º ano, na verdade a partir do 16º, as RAPs caem pela metade. Sabendo disso, ela precisa melhorar algumas questões que ela tem lá dentro e participar mais agressivamente de alguns leilões. É exatamente por isso também precisa fazer mais investimentos e ela acaba, consequentemente, reduzindo seus dividendos. A Transmissora Paulista, eu até fiz um vídeo, vou até deixar aqui no card final para vocês, ela também está nesse processo de mudança da empresa. Por quê? Ela está investindo muito exatamente porque ela sabe que mais ou menos ali em 2028 o RBSE dela vai finalizar. Ela vai parar de receber aqueles 1,9 bi e ela passará a receber apenas 100 milhões. Sim, eu digo apenas 100 milhões porque para quem estava recebendo quase 2 bi, cair para 100 milhões é muita diferença
e exatamente sabendo disso, ela está participando de diversos leilões, tanto é que ela ganhou 3 recentemente, e muito provavelmente ela não vai participar de nenhum tão agressivamente nesse leilão que vai ter no final do ano. Depois que você compreendeu essa dinâmica de que Taese e Transmissora Paulista estão num fluxo de investimento maior e que a Lupar ela está já numa fase de entregar para os seus acionistas os rendimentos, os dividendos, eu achei muito interessante essa estratégia. Por quê? O Charles ele colocou basicamente aqui no vídeo que com a mudança de política de dividendos da Alupar, que passará agora a ser trimestral, ou seja, pagará pelo menos umas 3 vezes ao ano, isso gerará um fluxo muito legal. Exatamente falando sobre fluxo, eu gosto muito da ideia dele trazer para dentro da carteira de investimentos fundos imobiliários, alguns relacionados a agro, logística e o que ele mais prefere, empresas ou setores aqui dos fundos imobiliários voltados para tijolo. Ele tem uma parte também de crédito, mas ele sempre comenta que não gosta muito e eu concordo bastante com isso. Por quê? Quando você fica na mão, talvez, de um devedor que ele não tem capital aberto, você não tem de uma forma tão rápida e objetiva como conquistar ou como acessar os dados daquela empresa para saber se a saúde financeira está boa ou não. No setor agro, como a maioria das pessoas coloca, tá voando, tá muito bem. E exatamente por estar bem, surfar essa época é realmente muito boa. E enquanto nós tivermos fundos do agronegócio vinculados ao CDI, que permanece bastante alto, que tem quase que uma equivalência com a nossa taxa Selic, nós teremos aqui rendimentos muito bons. Eu gostaria de falar, por fim, do XPIN. Não talvez do ativo, porque boa parte de vocês deve saber que é um fundo imobiliário que investe no setor industrial. Ele tem galpões que tem um fluxo industrial lá dentro. Então tem uma fábrica, tem alguma coisa assim lá dentro. Mas o que eu gostei mais? Ele tinha, mais ou menos aqui, 40 mil reais para aportar. Ele fez alguma distribuição aqui, mas ele poderia ter investido tudo em XPIN, porque se ele quer um novo ativo em carteira, para ele equalizar, talvez, e rebalancear a carteira, colocar quase os fundos na mesma proporção, ele poderia ter colocado 40 mil, mas ele disse que não. Ele nunca faz um aporte diretamente, ou pelo menos um valor tão grande, numa ação ou no fundo imobiliário de uma vez. Ele prefere fazendo esse aporte aos poucos, e eu acho essa estratégia muito boa. Por quê? Se você, por exemplo, comprou o XPIN hoje, e daqui 2 meses, claro, não tem como você saber, mas uma das fábricas lá deu um baita de um problema e você vai perder muito do seu rendimento porque era uma das principais plantas que eles tinham lá dentro. Você concorda comigo que não só os seus rendimentos, mas também o valor nominal que você colocou aqui no fundo vai cair muito? Fazer aportes consistentemente e bem aos poucos e aumentando a posição é uma estratégia boa porque você consegue acompanhar o fundo e acompanhar também todo o aporte no resto da sua carteira. Para que se no XPIN ou qualquer outro fundo imobiliário ou ação der problema, você tenha um backup, você tenha empresas e outros fundos por detrás que vão, de uma certa maneira, segurar aquele tranco. Claro, você vai receber menos, no entanto, você não vai deixar de receber muito de uma vez só. Imagina que você tem uma carteira, por exemplo, de 50 mil reais e você aportou 40 mil no XPIN. Você concorda comigo que se ele perder, por exemplo, 20, 30% do seu rendimento num único mês, você será muito impactado? É exatamente essa é a ideia dele, de não fazer um aporte muito alto em um determinado ativo para que ele consiga acompanhar talvez um pouco mais do histórico da empresa, ver se a gestão está realmente trazendo tudo aquilo que ela promete. E eu gosto muito dessa estratégia de acompanhamento dos ativos que você tem. Para que a gente possa encerrar esse vídeo, ele tem aqui uma estratégia que eu gosto bastante. E eu sempre trago isso no canal e eu já repetir isso diversas vezes. Primeira coisa, uma estratégia voltada para dividendos, para uma renda passiva. O que seria essa renda passiva? Empresas e fundos imobiliários, pessoas no final das contas, trabalhando para você só porque você tem cotas ou ações dessa empresa. A renda passiva, necessariamente, ela faz com que você fique um pouco mais tranquilo, mas isso não quer dizer que você não precisará mais acompanhar as empresas. É um erro a pessoa imaginar que a renda passiva vai fazer simplesmente que você deixe lá, rodando, esperando que os rendimentos caiam, e você nunca mais precisar acompanhar, talvez refazer um pouco da sua estratégia no meio do caminho. Agora, é muito importante a gente sair da nossa renda ativa, do nosso trabalho, de alguma atividade que nós temos, e voltar exclusivamente para essa questão
geração de renda passiva, isso, claro, quando a gente conseguir chegar nessa época do usufruto. Talvez para o Charles a renda precise ser de 20, 30 mil reais por mês. Agora, para algumas pessoas, talvez 4, 5 mil reais, considerando já um valor de aposentadoria ou alguma outra coisa assim do gênero, já possa ser o suficiente para essa pessoa viver de rendimentos e ter uma vida extremamente balanceada e tranquila. Então, se você gosta de conteúdos assim, eu espero que você deixe aqui o seu like. Se quiser também faça um comentário a respeito de um dos influenciadores que você queira que eu faça também análise da carteira. E querendo que eu analise a sua carteira de investimentos, eu faço convite para você se tornar membro do canal, porque no membro VIP nós temos a análise da sua carteira por 1 hora. Basicamente, eu vou conversar com você, cara a cara, nós vamos trabalhar sobre suas dúvidas, sobre a sua carteira, sobre as suas expectativas dentro da Bolsa de Valores, para que a gente consiga juntar aquilo que você espera da Bolsa de Valores e aquilo que é realizável. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui para você. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.